Normalmente, a gente ouve mais o neurocientista pelo ponto de vista médico ou biomédico e tudo mais. É raro ver alguém que saiu da publicidade e foi para estudar neurociência, que nem você falou do comportamento e tal. Isso é fantástico, né? Porque você é um profissional ímpar. Pelo menos eu não conheço pessoas que tenham esse conhecimento de organização e esse conhecimento de estudar o funcionamento do cérebro e tudo mais. É, faz sentido isso que eu tô dizendo? Faz, foi uma jornada muito maluca, né? Eu não conheci ninguém na faculdade que tenha saído da Escola de Comunicações e Artes e tenha, totalmente humanas, né? E se tenha se metido na fisiologia, lá no ICB, que é um instituto, acho que é um dos melhores da América Latina nessa área, então um instituto super sério. Mas eu tive muita sorte também. Eu contei com o apoio de professores que me bancaram. Imagina, não era qualquer professor que ia topar, eu tenho uma orientanda da ECA, né? E eu tive sorte de encontrar pessoas. É engraçado, eu acho que na minha trajetória eu percebo que as pessoas mais competentes também são as mais generosas, assim, as mais abertas a novas ideias. Então, quando eu estava na ECA, eu fiz iniciação científica lá, eu estudei a influência da propaganda na atitude das crianças. Então, comportamento sempre foi uma coisa que me interessou muito. E quando eu comecei a estudar neurociência, foi um mundo que se abriu para mim, porque na psicologia tinha uma abordagem muito behaviorista, que era você olhar para o cérebro como uma black box, né, caixa preta, ninguém mexe lá dentro, você vai estudar que estímulo que você coloca e o que você recebe. A neurociência falou, não, 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 né? A neurociência, tipo, olha o que está lá dentro. Claro que tinha um desafio muito grande, porque eu vinha da área de humanas e não entendia absolutamente nada de neurônios, né? Nem FOV eu sabia o que era na minha primeira aula. Então, tive uma trajetória aí de 5 anos de muito aprendizado, muito intenso. Eu nunca estudei tanto na minha vida, assim. Mas eu sinto, no final, quando eu terminei a minha dissertação, minha tese de doutorado, eu senti que eu era outra pessoa, assim. Eu senti que eu tinha feito a transição. E é raro mesmo esse perfil, né? E tanto que eu me preocupava muito, mas, vou trabalhar com o quê, né? Porque se por um lado você acaba virando uma coisa tão estranha que ninguém te quer por perto, sabe? Assim, não, mas você vai dar aula onde, né? Que departamento, que tal coisa? Verticaliza pra caramba, né? É muito específico. Você imagina, né? Em São José do Rio Preto, que é a cidade que eu moro, que tipo de atuação eu vou ter aqui, que não tem uma empresa grande, né? Assim, que vai atuar nisso. Mas eu, honestamente, acho que eu tive muita sorte, sou privilegiada de ter feito essa trajetória, assim. E eu vejo hoje que tem muita coisa para se atuar nessa interface entre o comportamento, né, e a neurociência. E a minha área de estudo durante o doutorado foi neuroeconomia, então eu estudei tomada de decisão e aversão a risco em humanos e percepção de dor, né, então essa interface. Mas você tem razão, Gil, voltando para o teu ponto, não é tão comum. Não é tão comum mesmo. Não, Uma perfeito. pessoa tão perdida não é tão comum. Não, imagina, é uma pessoa. Mas aí é que vem um ponto, né? No momento em que você diz, olha, aqui em Rio Preto realmente não tem uma multinacional que trabalhe com isso, pós-pandemia a gente vê o quanto as empresas se globalizaram ainda mais e aquela empresa que hoje quer se destacar, ela pode se destacar no cenário global com maior facilidade pela internet e ela vai precisar entender toda essa questão que você estuda, neuroeconomia, toda a questão de neurocomportamento, todas essas áreas que você atua. Então, pelo meu ponto de vista raso, né, de olhar o mercado, eu percebo que existe espaço não somente para a tua consultoria, mas como também para uma uma escola, né, de pensamento nesse sentido de desde a empresa pequena ela começar a se abrir para esse olhar novo de entender porque a gente taxa, né, consumidor. Mas não, aquilo ali é uma pessoa. E aquela pessoa, ela tem N questões que estão envolvendo ali e o cérebro é a máquina mais complexa de tudo isso, não é? Sim, totalmente. E tem essa tendência hoje, né, de quem estuda com consumo e consumidor, de olhar para
que a gente fala de behavioral sciences, que é ciências do comportamento, né? Olhar para o dado de uma maneira que você tente buscar quais são eventuais heurísticas que estão por trás daquele comportamento, ou hábitos, ou outras características individuais em relação à aversão a risco, por exemplo, e outros vieses que existem. Então, sem dúvida, você tem toda a razão. Não dá para a gente estudar consumo e comportamento de consumo sem entender sobre ciências do comportamento, né? Pelo menos não dá para fazer isso de maneira competente, eu acho.